Paz do Senhor. Às vezes a gente salva as pessoas, elas ficam estranhando, né? Boa noite, não, a paz do Senhor. Então é assim, boa noite para os tradicionais, a paz do Senhor para os pentecostais e graça e paz para os neopentecostais, né? Todo mundo fica feliz. Eu quero expressar minha alegria em mais uma vez poder estar aqui no púlpito, ministrando a palavra de Deus. É a coisa que eu mais amo fazer na vida. Poder de alguma forma alcançar seu coração com aquilo que Deus tem nos confiado. E também muita alegria por voltar a Aracaju, a minha segunda terra. Rever o pastor Jair, sua família abençoada, sua esposa, seus filhos. Que família linda, juntamente com a igreja também, que é uma família muito maravilhosa. Me sinto muito amado aqui e bem cuidado. Então, para mim é uma honra poder estar mais uma vez ministrando. Estou com saudades de vocês já. Espero voltar em breve para a gente passar mais um tempo juntos. Amém? Vamos orar. Agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos reconhecer o Teu Espírito nessa noite, agindo em nosso meio, Pai. Já uma operação do Espírito, por meio dos louvores, por meio da direção do culto, a ministração que já aconteceu aqui sobre ofertas, tudo aqui é para a Tua glória, Senhor. O Senhor está à frente, está operando, está convencendo, trabalhando cada mente, cada coração, para que nos voltemos para Ti, Senhor. Sejamos pessoas que reconhecem a Tua autoridade e a autoridade da Sua palavra. E é assim, Pai, que nós queremos nos manter essa noite, submissos, atentos, percebendo no Espírito o que o Senhor tem para cada um de nós. Que não sejamos desviados da atenção, Pai, com coisas que possam tentar roubar a nossa atenção, roubar a palavra, roubar o que o Senhor tem para nós, porque eu creio que o Senhor tem algo para nós essa noite. Nós vamos provar no Senhor. Nós temos desejo e fome de Ti. Obrigado por esse tempo aqui em Aracaju. O Senhor tem falado coisas do nosso coração, nos ensinado coisas importantes. Que possamos nutrir essas verdades de modo que venhamos a crescer dia após dia, que o Teu plano, o Teu propósito se cumpram em nós, Senhor. Nós somos chamados por Ti para realizar algo no Senhor, que sejamos fiéis naquilo que fomos chamados e possamos desfrutar de Ti nesse processo inteiro. Pai, muito obrigado por esse tempo glorioso, por esse tempo sobrenatural, por essa influência divina que está a fluir nesse lugar. Nós reconhecemos Tua mão, Senhor, sobre cada filho Seu aqui esta noite. Cada mente seja ungida para entender, cada ouvido ungido para ouvir, coração aberto, Pai, para receber, e que sejamos alcançados por Tua palavra essa noite, de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estamos falando aqui esses dias sobre o Espírito Santo. Ontem foi um tempo muito bom e o Senhor nos moveu a ministrar a respeito da importância de cada cristão se render a Deus, se voltar para Deus e saber que é chamado por Deus para realizar algo. Ontem o Senhor ministrou para nós uma unção específica sobre esse, digamos assim, esse passo a mais que nós temos que dar para que coisas maiores aconteçam no Espírito. A gente foi chamado para libertar pessoas, para ajudar pessoas, para ministrar para as pessoas. E muitas vezes somos retraídos porque não confiamos no que Deus tem para nós, ou por circunstâncias que se levantaram no passado, ou por coisas que vivemos, enfim. Há várias situações que podem colaborar para que a gente não tenha a iniciativa de entrar numa vida sobrenatural, de confiar que Deus nos chamou, que nos ungiu, que Ele quer que nós façamos algo para Ele. E aí nós falamos também sobre a importância do Espírito Santo nesse processo, que é fundamental, o consolador, o ajudador, o conselheiro, o amigo fiel, o fortalecedor, o advogado, o intercessor, aquele que foi enviado pelo Pai para que pudesse estar conosco para sempre. Amém? E Ele está conosco, não apenas conosco, mas Ele está em nós, Ele habita em nós. Nós somos
casa de Deus. Falamos sobre isso também ontem aqui. Nós somos templo do Espírito Santo, somos habitação do Espírito Santo, de modo que Ele habita em nós para um propósito maior do que qualquer outro, que é ter relacionamento conosco. E aí também falamos sobre aquele texto em 2 Coríntios 13, versículo 13, quando Paulo diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Então o Espírito Santo, Ele nos chama para a comunhão com Ele. É muito bom nós andarmos nessa terra reconhecendo a realidade de Deus. Você vai viver aquilo que Ele tem para você. A melhor coisa no mundo é estar no centro da vontade de Deus. Eu sei que há muitas atividades na nossa vida que tomam o nosso tempo a ponto de ficarmos sem a consciência que existe uma vida mais excelente para ser vivida, uma vida superior a ser experimentada. A vida chamada de vida Zoé, a própria vida e natureza de Deus, a vida abundante. Somos chamados para viver esta vida abundante, e só iremos viver dentro do propósito de Deus perfeito quando nós atendemos a voz do Senhor, quando nós submetemos à direção do Espírito. Há um nível de vida espiritual que você vive muito mais pelo discernimento do que pelas provocações externas. É muito comum os cristãos, as pessoas, no modo geral, mas os cristãos principalmente, que não deveria ser assim, mas geralmente é, eles vivem muito mais pelas provocações externas. Eles reagem às provocações. Então, se há pressões, se há dificuldades, eles ficam tristes. Se há tentações, eles reagem de certa forma. Se existe afronta, ele vai e reage também com afronta. Se a esposa é grossa com o marido ou vice-versa, então a pessoa, em vez de agir pelo discernimento espiritual, pela palavra, ele reage de acordo com aquilo que foi lhe provocado. Mas há um nível de vida em Deus que nós podemos agir pelo discernimento espiritual. É quando a palavra ela toma o lugar, ela tem autoridade, e você quer reagir de acordo com aquilo que você recebeu como provocação, mas você percebe que há um nível de resposta em Deus mais superior do que aquele nível natural, humano, carnal, que você poderia responder àquela provocação. Então, veja que a vida com Deus, a vida com o Espírito, e essa conferência do Espírito Santo, é uma vida que você caminha reconhecendo que você não está sozinho. E não somente que você não está sozinho, mas que você está seguindo o Espírito. Ele vai à sua frente, ele dá a direção, ele estabelece o senhorio de Jesus, ele lembra tudo aquilo que Jesus ensinou para nós, é um dos objetivos pelo qual ele foi enviado para nós. Ele nos vai lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Então, nós precisamos, amados, desfrutar desta realidade de ter o Espírito Santo como aquele que foi enviado por Deus para habitar em nós. É um privilégio assim sobrenatural. E eu fiz essa recapitulação, logicamente movido por Deus, porque eu creio que Deus quer continuar a ministrar para nós nesse fluxo, nesse sentido. Nós não devemos permanecer como cristãos inativos na obra de Deus. Pessoas que vivem uma vida humana que existe aqui apenas e que responde apenas aquilo que lhe chega, os trabalhos, as faculdades, os relacionamentos humanos. Nós temos que parar um pouco e buscar a direção de Deus para o nosso dia, para a nossa vida, para o nosso futuro. Aproveitar as oportunidades e celebrar essa realidade espiritual, ser grato a Deus, porque nós fomos chamados para andar em comunhão com Ele, para ouvir a sua voz, para ter relacionamento. Que Deus mais quis ao restaurar o homem para Ele. Gente, eu gaguejo um pouco, né? Você percebeu? Eu falo um pouco rápido. E quando eu me empolgo, eu falo mais rápido ainda. E quando eu começo a falar, vem
começa a me chegar muita coisa, eu tenho que passar, né? Então, às vezes, na empolgação de passar, eu acabo falando um pouco rápido, né? Mas a gente vai se organizando por aqui, Deus vai falando com vocês, amém? Graças a Deus. Deus sempre quis que nós nos voltássemos para Ele. Ele pagou um alto preço para que nos comprasse de volta para Ele. Por quê? Porque é um amor anômalo, é um amor que não se explica. Deus nos amou de tal maneira, uma maneira inexplicável. O nosso valor não se encontra naquilo que fazemos de bom e de ruim, mas no amor de Deus. É uma coisa que vai, e Paulo diz, né, o amor de Cristo que excede todo entendimento. Em Efésios, Paulo fala a respeito disso. Ele nos chama a viver uma vida no Espírito, nos convida a Cristo viver em nosso coração pela fé, Cristo viver em nós. Já diria um grande pregador, não me recordo o nome, mas um herói da fé. Perguntaram para ele qual era o segredo dele, para tantos milagres acontecerem, nos cultos que ele ministrava, haver tantas curas e tantas manifestações, e ele ser um homem de oração. E perguntaram qual era o segredo dele. Ele falou: meu segredo é que eu morri e Cristo vive em mim. Meu irmão, a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Eu morri, Cristo vive em mim. São palavras de Paulo. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Gálatas 2:19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E esta vida, que vida é esta? Cristo vive em mim. Esta nova forma de viver, Cristo vive em mim. Esse novo estilo de vida que agora eu tenho na carne ou num corpo físico, embora eu seja alguém relativo, com limitações, preso ao tempo e espaço, mas em mim existe uma vida tão gloriosa, tão poderosa, que há uma realidade em mim, há um tesouro. Paulo fala a mesma coisa usando expressões diferentes. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aleluia. 2 Coríntios 4:7. Qual o tesouro? Qual o tesouro? Deus habita em nós. O Espírito habita em nós. Esse é o tesouro. Porque o Deus que disse, versículo 6, das trevas brilhará a luz. Deus disse isso. Deus disse: haja luz. No Gênesis, capítulo 1, haja luz. Esse haja luz era profético. Porque nós éramos trevas. Éramos trevas. Paulo fala em Efésios 5, versículo 8. Porque outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor. Você era treva, agora você é luz, porque você está ligado a Cristo. Amém, irmãos? Andai como filho da luz. Isso é algo poderosíssimo. Porque ser filho da luz é estar unido a Cristo, é participar da natureza dele. Em João 1 diz: a vida estava nele, versículo 4, e esta vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Sabe o que são as trevas? Doença, enfermidade, medo, pânico. Tudo o que você imaginar de ruim está ligado às trevas. Mas você é luz, você foi chamado para brilhar. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Das trevas brilhará a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que temos este tesouro em vasos de barro. Então você é um lindo vaso de barro, um ser relativo, mas que é habitado pelo próprio Deus. Deus quis isso. Então você não é um Zé Ninguém, você não é alguém sem propósito,
Você foi chamado para caminhar com Deus, para caminhar no Espírito, para provar da presença, da graça, da alegria, da unção, da paz, da confiança. Você não está sozinho, Ele está com você. Você jamais vai estar sozinho. Paulo disse: estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Temos que meditar nessas verdades, porque a partir da consciência dessas verdades é o estabelecimento delas em nosso coração que fará com que a gente viva uma vida mais excelente, uma vida sobrenatural. Nós somos chamados por Deus, somos ungidos por Deus. O Espírito Santo, amados, está disponível. Aleluia. Em Salmos 92, versículo 10, se quiser colocar os textos, pode colocar, tá? Salmos 92, versículo 10, o salmista fala assim: porém tu exaltas o meu poder, a minha força como do boi selvagem. Ó, derrama sobre mim o óleo fresco. Esse salmo é maravilhoso, porque do versículo 1 em diante, o salmista está aí adorando ao Senhor, expressando o seu amor, sua gratidão a Deus. E sabe que nós temos que expressar nosso amor, a nossa gratidão a Deus? Você fez isso hoje em algum momento do seu dia? Ou será que o seu dia, sua semana tem sido apenas cobertos por demanda, por atividades? Nos esquecemos de Deus facilmente. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Primeiro, a nossa prioridade. E o salmista está aqui dando graças ao Senhor. Ele começa assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar pela manhã a tua bondade e ao final do dia a tua fidelidade. Ele continua com o instrumento das cordas, ele vai citando o salmo. Ele chega no versículo 10 e diz: porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. O óleo fresco simbolizava a unção. Quando alguém era ungido com óleo, ele era ungido. A unção, que para nós, na nova aliança, é a manifestação do poder de Deus, da presença de Deus. Deus se manifesta. A unção, quando vem, ela manifesta Deus para nós. E o salmista, ele experimentava essa unção sobre ele, que vinha para renovar, para fortalecer, para revigorar, para revesti-lo. E nós, como cristãos, hoje, eu quero aqui falar um pouco da proposta da administração que Deus está trazendo no meu coração, é que a gente reforce ainda mais o que foi falado ontem. E alguns não estiveram aqui ontem, mas deu para entender o que Deus tratou conosco aqui. Ele deseja que essa igreja, ela entre em um novo nível de atuação, de operação, onde os membros da igreja irão se mobilizar, irão dar passos para entrar numa vida sobrenatural. É claro que não vai acontecer dia para a noite, é uma caminhada com Deus, mas temos que começar por algum lugar. E eu creio que muitos começaram aqui, mas Deus quer acelerar mais o processo. Ele quer que a gente, cada um aqui, seja um instrumento para que outras pessoas conheçam a Cristo, experimentem o poder de Deus, experimentem cura, experimentem a paz de Deus. Eu falei aqui ontem que a vontade do Pai é que você chegue em lugares onde existe opressão, ansiedade, e aquilo desapareça, porque você chegou naquele lugar e Deus está sobre você, para você falar, para você impor as mãos sobre os enfermos e ministrar cura, para você trazer uma palavra de vida. Ontem nós aqui exercitamos um pouco isso. Eu pedi para que cada membro fizesse seu lugar e fosse até outra pessoa, escolhesse alguém para orar. Esse simples ato de você dizer: irmão, posso orar por você? Abre uma janela, irmãos, de percepção espiritual.
Isso não quer dizer que toda vez que você for orar, você vai ter uma revelação, Deus vai dar uma profecia, não é assim. Mas acontece muitas vezes, você começa a orar e a sua oração vai tocando nos pontos que aquela pessoa precisa receber da parte de Deus. Traz alívio, traz direção, traz liberdade. Imagine só, meu irmão, você e eu, né, todos termos uma maior iniciativa para nos dispor a orar pelas pessoas, porque nós somos, e eu falei isso aqui e repito, nós somos as mãos de Deus, nós somos a boca de Deus, nós somos os olhos de Deus. Deus quer se mover pelo seu corpo. Ele não veio morar em nós para pegar uma carona. Ele quer ter primeiro comunhão conosco, nos preparar, nos fortalecer, nos estabelecer na fé, e aí a gente ser uma bênção para outras pessoas. Aquilo que tem nos alcançado, Ele quer que alcance outros. É importante sair desse lugar de inércia que muitos estão e começar a dar passos em direção ao que Deus tem. Todos somos chamados por Deus. Todos somos chamados por Deus para alguma coisa. E a unção vem, e a unção especificamente para te ajudar a operar naquilo que Deus chamou você para fazer. Eu quero dizer que nem todos são chamados para os 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. E embora eu seja apaixonado por essa verdade dos 5 dons ministeriais, eu respeito e amo, mas irmãos, alguém pergunta: Flávio, qual é o seu chamado? O que menos me preocupa me preocupa saber qual é o meu chamado. Nunca me preocupei com isso. Na época que eu me converti e comecei a aprender a palavra da fé e tudo, havia uma febre na igreja. Qual é o seu chamado? Eu sou evangelista, eu sou apóstolo, eu sou profeta. Parecia os Vingadores, uma coisa assim, bem, um grupo especial, né? A desejo de ser. Aí perguntava: Flávio, qual é o seu chamado? O meu chamado é orar e ler a Bíblia. O meu chamado é conhecer a Deus. Quando você tem essa forma de olhar e de agir, o que você é aparece naturalmente, porque você não está preocupado com o título ou um reconhecimento do título, mas você está conhecendo a Deus, desejando aprender a palavra, orando. Eu sou um servo, irmão, eu sou um servo de Deus. Essa mentalidade de servo tem que estar em nós. Nem todos são chamados para os 5 dons ministeriais, mas você foi chamado para influenciar pessoas, para abençoar pessoas, para libertar pessoas, para Deus te usar e alcançar pessoas. Você é um canal de refrigério, de vida, um canal de paz, um canal de saúde. Você é um canal do Espírito Santo de Deus. Ele habita em você e Ele quer se mover através de você. A unção te capacita a dar este passo, a querer alcançar pessoas. Alguém ungido, alguém que se mantém cheio do Espírito Santo, alguém que busca a Deus e sabe que foi chamado para fazer algo no reino de Deus, é alguém que é impulsionado pelo Espírito. Você não vai conseguir ficar calado. Se você está cheio, você vai querer transbordar para outros. O nosso chamado, o nosso ministério, todos temos um ministério, um serviço a desempenhar no corpo de Cristo, deve ser um transbordar de Deus para o outro. Aquilo que nos enche está transbordando para alcançar outras pessoas. E o Senhor nos unge. O salmista diz: Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. O boi selvagem era um animal muito forte, que não recebia jugo algum. E ele diz: derrama sobre mim o óleo. Sabe que Deus tem para você todos os dias uma unção fresca, algo novo. Algo novo, irmão. Deus tem algo novo para nós. Unção para renovar nossas forças, de estabelecer no propósito de Deus. É importante que a gente tenha essa consciência daquilo que somos hoje como filhos de Deus. Você não é um Zé Ninguém. Você não é um Zé Ninguém. Em Deus, em Cristo, você é
uma peça importante para que Deus cumpra a sua vontade aqui na terra. Você foi criado com um propósito divino. E quando você entende isso e começa a se conectar com essa realidade, uma satisfação plena se levanta no seu coração. Você está realizado, uma realização. Realização que nenhum dinheiro no mundo vai trazer para você. Nenhuma oportunidade profissional vai trazer para você. Porque você encontrou. Eu encontrei o meu tesouro. Você encontrou. Mesmo que venha pressões, dificuldades, como o próprio Paulo passou por dificuldades terríveis, mas ele estava no centro da vontade de Deus. Está no centro da vontade de Deus, traz proteção. Você não pode morrer, o diabo não pode matar você. Ele pode fazer o que for, não vai roubar a sua vida. Importante que a gente entenda que há da parte de Deus um chamado. O Espírito vai nos conduzir nessa caminhada. De fato, o ministério que nós abraçamos hoje é chamado de Ministério do Espírito. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Versículo 5, pode colocar. Não por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. 2 Coríntios 3, 5. Não por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Fala comigo, a minha capacidade vem de Deus. Olhe para Deus, vem dele. Amém? A nossa capacidade vem de Deus. Quem nos chamou, quem nos tornou ministros do quê? Versículo seguinte, pode colocar. Da nova aliança. Aleluia. Nos capacitou para sermos o quê? Ministro da nova aliança. Não da letra, mas do... Diga ao seu vizinho, boa noite, ministro do Espírito. Do Espírito. Porque a letra, e aqui ele está falando da lei de Moisés, é importante que você saiba essa diferenciação, porque aí você vai entender que esse Moisés, que no Velho Testamento foi um grande vulto, que operou grandes milagres, grandes sinais, as pragas, o mar vermelho aberto, pães. Irmãos, Moisés fez coisas maravilhosas, água da rocha, enfim. Mas a Bíblia diz que hoje você em Cristo, você é maior do que Moisés. Quem sou eu, Senhor, para desenvolver o que o Senhor me chamou? Você é maior do que Moisés. A Bíblia fala em Mateus 11, versículo 11. Mateus 11, 11. Que dentre o nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Jesus disse isso. Isso inclui até Moisés também, tá? Mas o menor do reino de Deus é maior do que João Batista. Você está no reino de Deus, irmão. Amém? Você é o ministro do Espírito. Ele fala sobre a aliança na qual estamos hoje, que não é a da lei de Moisés, não é da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Vamos continuar lendo aqui, versículo 6, 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, 6, vamos lá. O ministério de morte, versículo 7, aliás. 2 Coríntios 3, 7. E se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, olha só, se revestiu de glória, isso era o Velho Testamento. Você hoje está numa glória maior, ok? Mas ele fala que o ministério de morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de que Deus, filho de Israel, não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Então Moisés sobe no monte, quando ele desce, ele está com o rosto cheio da glória de Deus, o rosto, e ele tem que cobrir, porque o povo não suportava ver a glória. Só que Paulo disse que a glória, ela era desvanecente, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. O que isso quer dizer?
indicava, não é o tema hoje, mas só para você entender, ele está mostrando que a lei teve a sua validade. A lei não era para sempre. Então, o fato da glória desvanecer, desaparecer, era uma figura de que a lei era passageira, tá certo? Mas eu quero seguir no texto, porque tem algo interessante para nós vermos aqui. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ô glória, irmãos! Você está no ministério do Espírito, onde há uma glória maior. Não compara o Espírito com a lei, amados. Amém? O ministério do Espírito. Esse é o ministério que você está. É importante que você entenda isso, para você valorizar a sua posição em Cristo, onde você está inserido, qual o ministério que você faz parte, para que você possa operar com mais ousadia, dar passos maiores no que Deus tem para a sua vida. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação, que era o Velho Testamento, que não salvava o homem, mas condenava o homem, teve glória, de fato teve, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Qual o ministério que você faz parte? Da justiça. Você não é mais pecador miserável, você é justo por causa do sacrifício de Cristo. Esse é o ministério de Cristo, da justiça, a nova aliança. Versículo 10. Pois nesse particular, o que era glorioso, o velho, já não resplandece, já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Irmão, você está na glória maior. Amém? Pode seguir, vamos ler. Porque se o que estava desaparecendo, que é a glória do anterior, teve a sua glória, o Velho Testamento, a velha aliança, muito mais glória tem o que é permanente. Então, nossa glória é permanente, não mais ela desvanece, é permanente. Amém? Versículo 12. Aí Paulo diz: tendo pois tal esperança, essa versão diz agimos, né? Mas a minha versão, que é mais bíblica, diz: servimos-nos de muita ousadia no falar. Sabe que você tem ousadia? Você está respaldado por uma realidade espiritual mais gloriosa. Aleluia! Aí ele fala: não somos como Moisés, versículo 13, olha lá. E não somos como Moisés. Diga ao seu vizinho: não somos como Moisés. Ou seja, não devemos fazer como Moisés. Você vai entender no desfecho. Ele vai dizer o que Moisés fazia na glória inferior, na velha aliança, e vai mostrar o que temos que fazer e que nos diferencia de Moisés e nos torna superior a ele. Olha só, e não somos como Moisés. O que Moisés fazia? Que punha o véu sobre o rosto, é isso que ele fazia, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Moisés cobria o rosto, ele cobria a glória, mas não somos como ele. Amém? Vamos ler, vamos continuar. Mas a mente deles se endureceu, dos judeus, porque até o dia de hoje, até hoje mesmo, sei que Paulo falou da sua época, mas até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois em Cristo é que ele é removido. Então você lá, o povo judeu que não crê em Cristo, está lá preso no Velho Testamento, porque o véu está posto no coração deles. Eles não têm revelação de Cristo. Como é bom ter revelação de Cristo, irmãos. Como é bom fazer parte da igreja que mostra e prega a revelação de Cristo no Novo Testamento. Mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, ou quando Moisés é lido, o Velho Testamento, a lei, o véu está posto no coração deles. Quando alguns se convertem ao Senhor, o versículo seguinte, o véu é tirado. Quando se converte, o véu é tirado. Começa a entender as coisas do Espírito. Quantos querem aprender coisas do Espírito aqui? Nós temos que aprender coisas do Espírito, amado. Paulo fala: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Tem que andar no Espírito, tem que se relacionar com o Espírito, para entender as coisas do Espírito, que são coisas mais excelentes.
Mas quando alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é tirado. Versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito. Ô glória! Diga comigo, o Senhor é o Espírito. Aleluia, irmãos. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Onde é que o Espírito do Senhor está? Em você. Fala assim, ó. Diga assim, Ele está em casa. Ele habita em mim. Aleluia. Amém. Em Atos 2 diz que o Senhor derramaria de seu Espírito sobre toda a carne. Amém? Sobre toda a carne. Não mais estaria limitado a uma certa classe de pessoas. No Velho Testamento, meus irmãos, o Espírito vinha sobre, ele não habitava em ninguém, mas ele vinha sobre basicamente 3 classes de pessoas: o rei para governar, sobre o profeta para guiar as pessoas, e sobre o sacerdote para representar o povo diante de Deus. E esporadicamente vinha sobre algumas pessoas, os leigos, para alguma atividade, por exemplo, construir o templo, uma coisa que Deus chamava para fazer. Mas era basicamente isso. Mas na nova aliança, Deus disse: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão os vossos velhos. Meu irmão, olha o que ele diz. Nos últimos dias, antes que venha o glorioso dia do Senhor, que é a volta de Jesus, creio eu, pastor, mas tem mais autoridade para falar sobre escatologia. É um assunto que eu não sou tão forte, né? Mas até o dia do Senhor, meu irmão, há disponibilidade de Deus para nós. Visões, sonhos, profecias. Nós estamos nos últimos dias, desde Atos, últimos dias, até a volta de Jesus. E eu quero dizer a você uma coisa: há poder de Deus disponibilizado para nós, para provarmos aquilo que está falado em Atos 2. Visões, sonhos. Pode ser visão aberta no Espírito, não sei, a níveis de relacionamento com Deus que proporciona você a ter essa visão aberta. Mas pode ser algo que Deus colocou no seu coração, uma visão, um sonho, um desejo, uma meta, uma coisa que fica muito clara para você. Mas Deus quer se manifestar para nós. Ele quer que nós tenhamos uma vida mais envolvida com as coisas do Espírito, mais distante do natural. Uma vida onde você percebe que há um mover real do Espírito Santo. Deus falou comigo, Deus me mostrou coisas, Deus me revelou coisas. Eu busquei, eu orei, eu tive meu tempo com o Senhor, estou desejando Deus todos os dias, e Ele tem falado comigo, tem confirmado coisas no meu coração. Essa é a vontade do Pai para nós, amados. É isso que Ele quer para cada um de nós. Amém? Deus prometeu: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós podemos provar do Espírito. Nós podemos provar do Espírito. Nós podemos provar do derramar do Espírito. Nós podemos viver cheios de Espírito Santo, influenciados por Deus, manifestando a vida de Deus, vivendo aquilo que Ele tem para nós, caminhando com Deus, andando com Deus, sendo amigo de Deus. Sabe que tem gente que não é amiga de Deus, é filho. Porque amizade é um nível de relacionamento. Você pode ser filho e não ser amigo do seu pai ou da sua mãe. Amizade é companheirismo, é diálogo, é reconhecimento, é você abrir o coração, é você ouvir a voz, é você considerar. Nós temos que desenvolver uma amizade com Deus, como Espírito Santo. É nosso amigo fiel. É uma das designações do Espírito, amigo fiel. Meu irmão, o seu maior amigo deve ser o Espírito Santo.
O Senhor é o Espírito, disse Paulo. 2 Coríntios 3,17. Volta para o texto. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Em você há liberdade, meu irmão. E essa liberdade ela tem que ser compartilhada com outros. Você foi chamado para andar livre e para libertar outros também. Por causa do Espírito. Aleluia. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Agora vocês lembram do versículo 12, melhor, versículo 13, que ele diz: e não somos como Moisés, é o 13. O que Moisés fazia? Moisés punha um véu sobre o rosto. Para quê? Para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo, naquela glória. Ele escondia a glória, ele botava o véu no rosto, para que os filhos de Israel não vissem a glória desvanecente. Mas não somos como Moisés, amém? Ao contrário de Moisés, o verso 18 diz assim, ó: e todos nós com o rosto desvendado. Olha só. Lembra que Moisés cobriu o rosto? Lembram? E nós estamos com o rosto descoberto. Essa versão diz: contemplando como um espelho. Na verdade, a versão mais bíblica é refletindo. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Aleluia, irmãos. E todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória, de glória em glória, na sua própria imagem, aleluia, como pelo Espírito do Senhor, ou como pelo Senhor que é o Espírito. O que isso quer dizer? Você foi chamado para refletir a glória de Deus. Você foi chamado para manifestar Deus, torná-lo conhecido. Quanto mais você reflete Deus, mais você é transformado de glória em glória. Sabe o que é isso? Você vai evoluindo, passando para novos níveis de conhecimento, percepção, relacionamento, intimidade. É um processo que não pode parar. De glória em glória, somos transformados na sua própria imagem. Aquilo que você é em Cristo vai sendo externado, vai sendo manifesto, vai sendo revelado. Aquilo que você carrega vai se externando, se exteriorizando. Você é um espírito recriado por Deus. Você é um espírito cheio da vida de Deus. Você não é um espírito fraco, você é um espírito cheio da vida de Deus. Você é um espírito habitado pelo Espírito Santo. Você está em Cristo, você é um espírito onde habita o poder de Deus. Paulo diz, ora, Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Há um poder que opera em nós, e esse poder é o poder da ressurreição. O mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em mim e habita em você. Esse é um trabalho que nós temos que ter, que é renovar a nossa mente, para que sejamos revestidos do novo homem, revestidos do homem interior. É quando aquilo que você é por dentro começa a se manifestar. Jesus, cada cura que ele realizava, não era outra coisa a não ser a vida sendo manifesta. A vida sendo manifesta. A vida estava nele, disse João. E esta vida que o pecado tirou de Adão e Cristo restaurou para nós, esta vida era a luz dos homens. Quem tem o Filho tem a vida. Que vida é essa? Vida abundante. Essa vida inclui saúde,
salvação em todos os níveis. E quando você começa a aprender a palavra de Deus, caminhar com Deus, caminhar com o Espírito, deixando que Ele seja o seu guia, que Ele direcione seus passos, você começa a viver e não apenas existir. Você vive de fato a vida para a qual Deus te chamou para viver. Você entende a sua posição. Eu estou aqui para ministrar, para libertar pessoas. O Espírito habita em mim. Eu sou possuído pela liberdade. Essas verdades vão criando forma em nós. Quanto mais nós ouvimos e quanto mais nós acreditamos. E é isso que a palavra mostra. Nós somos filhos de Deus. E cada manifestação de Cristo é a manifestação da vida. E esta vida que Ele manifestou, curando pessoas, multiplicando pães e peixes, restando os mortos, purificando leprosos, esta vida, ela está em nós. Nós temos vida e vida com abundância. Flávio, isso é um evangelho muito alto. São verdades muito profundas. Você vai viver, você viverá essas verdades. Você já está provando em um certo nível. O que nós pregamos aqui, na palavra da fé, o que o pastor prega, os ministros pregam, é esta palavra, esta mensagem. E esta mensagem que você recebe aqui tem livrado a sua vida. Geralmente nós damos valor quando não temos algo, né? E passamos a ter. Mas às vezes somos tão abençoados que nem percebemos o quão maravilhoso é sermos participantes daqueles benefícios, porque nunca passamos o contrário, nunca sofremos a ausência daqueles benefícios. E não valorizamos as riquezas que nós passamos a experimentar em Cristo. E digo a você e repito, eu prego em lugares, irmãos, onde a palavra da fé não é pregada, e convido pessoas para receber cura, vem a igreja inteira para receber cura. Mas aonde a palavra é pregada, quase ninguém ou ninguém adoece praticamente. Sabe por quê? Porque há uma proteção divina, irmãos. Há um fluir do Espírito. Há uma proteção debaixo dessa palavra. A palavra protege, a palavra cura, a palavra liberta. A palavra faz você prosperar. Às vezes as pessoas não recebem porque não está conectado com a palavra, não está conectado com a visão da igreja, não está conectado com a liderança, fica voando. Mas se você está conectado, você fica debaixo de uma bênção sobrenatural. Nós somos abençoados, irmãos. Nós somos privilegiados pela palavra que temos recebido, pelo cuidado de Deus. Quanta gente, irmãos, eu ando por aí, eu vejo quanta gente necessitada da palavra. Quantos pastores ficam implorando para ter pregadores na sua igreja, porque não tem a palavra muitas vezes. E graças a Deus por aquilo que temos aprendido aqui, amém? Que Deus nos conduza nessa caminhada, e que cada um aqui possa dar um passo para o sobrenatural. Vamos ficar de pé, vamos orar.